Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre o comportamento compulsivo, que é uma coisa que quase todos nós temos. Eu vou tentar ver aquilo que mais vai prejudicar, o que forma doença nas pessoas. Então, lá, quantas vezes nós aqui procuramos a chave com ela no bolso ou na mão? E outras vezes, a gente acha que deixou o gás aberto, ou a porta destrancada. Sempre nós estamos tendo uma coisa. Vai lá 2, 3 vezes para ver se a coisa realmente está funcionando. Procurou o óculos com ele na cabeça. Não se preocupe não, que isso tem cura. Não é doença. É uma mania? Não é doença. Então tem manias que é bem, assim, característica da pessoa. Teve uma senhora que veio fazer uma consulta e ela falou comigo que o povo da casa dela estava chamando ela de louca. Eu falei, mas por quê? Porque quebrava muitas coisas na minha casa e eu passei a escrever bilhetes para geladeira, para máquina de lavar, escrevi também para televisão. E eu escrevia, falava, não quebra que eu não tenho dinheiro e tal. E ela ficava comportada. E ela me perguntou, o senhor acha que eu estou louca por estar fazendo isso? Eu falei, algum dia a geladeira, a televisão, respondeu? Ela falou assim, não. Eu falei, então tem cura. Porque ainda está dentro de um prognósticozinho que dá para curar. Então tem o sintoma também do TCI. É transtorno de controle da impulso. Quando você tem este impulso e você consegue controlar. Vamos lá. Eu saí de casa agora. Mas será que eu deixei o fogão aceso? Deixa aceso. Porque se você se preocupar, vai piorar. Você vai ficar doente, mais tarde você vai ter o toque. Aí diz assim, mas se tiver, tem vizinho, eu moro no prédio. Se começar a pegar fogo, chama o bombeiro. Ah, mas se a criança cair do balanço, deixa cair. Porque ou ele cai ou levanta, ou fica lá, alguém levanta. É você dando uma resposta para você. Que até aí, então, o que você vai fazendo? Você vai se educando a não entrar nessas paranoias. Fica difícil? É difícil. Então, a característica mais evidente é o fracasso da pessoa não combater o TCI. Você não combate esse tipo de coisa. Tem pessoas que ficam apavoradas. Aí eu vou ligar porque sei lá que eu deixei alguma coisa, está queimando no fogo. Deixa a panela queimar. Deixa a criança cair. Mas você falando isso contigo, você tem uma autoeducação. O comportamento compulsivo, se no toque você alivia a tensão, no TCI, a ação obedece ao princípio do prazer. Você deixa ele lá, ele fica tranquilo e você vai fazendo as coisas que você está. Então vamos ver alguns comportamentos que as pessoas acham que é toque, mas não é toque, é comportamento. É o comportamento do criptomania. É a pessoa que não resiste ao impulso de furtar. Ele entra no lugar, ele tem que levar vantagem em alguma coisa, ele tem que roubar alguma coisa. Essa impulsão que ele tem, depois que ele rouba alguma coisa, dá uma sensação de alívio, prazer e depois culpa. Aquela mulher do senador nos Estados Unidos, ela era criptomania, ela entrava numa loja e o empregado ia atrás anotando tudo que ela pegava e botava na bolsa. Depois mandava a conta para o marido. Normalmente, as pessoas tiram algumas coisas sem valor e que ele não precisa. E aquele objeto que ele acabou de furtar, por esta doença, o que ele faz? Ele começa a olhar para ele e ter uma reação diferente. Ou ele dá de presente para alguém, ou joga fora. Sempre assim. Mas ele teve aquele impulso
E não pensa vocês que isso não vai voltar a acontecer. E daquele jeito, ela faz, a pessoa faz e vai continuar fazendo. A pessoa que comete algum tipo de furto, apenas 5% são cleptomaníacos. O resto é ladrão mesmo. Então, porque senão a pessoa vai ver eu falar, daqui a pouco começa a roubar todo mundo e tome cuidado, porque hoje tem filmadora para todo lado. Não pensa que está sozinho, porque não está. Então, desse jeito, o cleptomania é o maníaco. Então, ele tem essa impulsão de fazer isso. Mas não é que ele seja uma pessoa realmente, porque ele fica com vergonha, são pessoas que têm dinheiro para comprar o objeto, mas ele então rouba. Outra coisa também que quando eu falava, me perguntavam se o pedófilo, ele tinha síndrome do toque. Não tem. O pedófilo não é o mesmo comportamento, ele tem um comportamento compulsivo sexual, ligado à sexualidade, então ele tem um comportamento na sexualidade. Ele pode ficar aí só na mente ou pode partir para o ato. E quando ele parte para o ato, então ele é tido como um abuso na sexualidade com crianças e pré-adolescentes. Esse é o tipo de um desses pedófilos. Eles pegam criança e pré-adolescente. Depois passa a ser maníaco sexual, que pega as pessoas adultas. A automutilação, isso é uma coisa muito grave e que está acontecendo muito em quase todo lugar. É agressão no próprio corpo. O que acontece? Na casa que tem 3 filhos, quando um dos filhos, dos 3, se sente discriminado, ele começa a se autoagredir. Vocês vão ver casos aqui terríveis. Ele se autoagride. Tem uns que se queimam e põem culpa em alguém. Se ele não gosta do irmão mais velho, ele vai dizer que quem queimou ele foi o irmão mais velho. E outros se batem com um pedaço de pau, para mostrar que foi o outro que fez. Isso também ainda não é o toque, mas está quase chegando lá. 70% das pessoas que se autoagridem, ele faz corte nos pulsos. Ele corta a pele do pulso, nunca quer morrer, mas ele quer atazanar pai, mãe e irmãos que estão dentro de casa. E muito ainda, dessas pessoas que têm esse comportamento, ele usa o próprio sangue para manchar alguma coisa, para que a mãe ou o pai veja a marca de sangue e se sinta culpado. Enquanto tiver pai e mães se culpando, ele não vai parar. Vai ser muito difícil parar. Então, tinha um garoto de 8 anos que ele fazia isso. Ele dava soco no nariz, saía sangue, ele tirava o sangue e jogava aonde ele dormia e chamava o pai. Quando chegava, falava que foi o soco que a irmã mais velha tinha dado nele. A menina sofria represália, apanhava, sem ela ter feito nada. Até que descobriram que o menino estava com um problema. Até lá, tudo bem. Outro tipo de agressão que acontece, é muito comum as pessoas sonharem que foram abusadas sexualmente por um parente, ou irmão mais velho, ou pai, ou tio, ou avô, entre esses 4 tipos. Aí começa a fazer essa miscelânea de coisa. Essa pessoa que está fazendo isso, consciente ou inconsciente, ela quer ver a destruição da pessoa que ela escolheu para ser vítima dela. Pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio ou pode ser o avô. Enquanto tiver uma pessoa dando apoio a esse tipo de situação, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. E isso, você vai jogar na rua uma pessoa imprestável. Porque você vai ver o resultado quando essa pessoa estiver adulta
e se casar ou etc. Aí você vai ver, mas eu devia ter tomado uma providência. Mas a providência que toma é o quê? Ai, pelo amor de Deus, não faça isso que você vai me matar. É isso que aquela pessoa quer. É uma chantagem. Dá pesada, dá pesada. Quem sofre de bullying na infância ou na adolescência também desenvolve esse tipo de atitude. Ele fica com a autoestima tão baixa que ele entra em depressão e ele começa, então, a fazer algo para chamar a atenção dele e ele começa a se fazer uma automutilação. Para vocês terem uma ideia, tem adolescentes que pisam até em prego. Tem que ter coragem. Eles descalços, eles pisam no prego, vê se está na hora do pai chegar, ou qualquer coisa, para causar essa comoção no pai ou mãe. Então ele pisa no prego, deixa o prego enfiado na sola do pé para apresentar aquilo para o pai. E isso dá um certo prazer nesse tipo de atitude, porque ele tem sempre alguém se condoendo com ele. Então ele vai continuar fazendo. E vai continuar e continuar bastante. Então, esse menino de 8 anos, que disse que apanhava da menina de 15 anos, ele fazia barbaridade. E ele, com 8 anos de idade, ele corria em direção à parede e deixava o rosto bater. Quebrava, machucava o rosto. Até que a garota foi mandada para a casa da avó, e sem saber por quê. Porque o menino tem uma história. O pai almejava um filho homem, veio a menina. A menina já não era muito querida pelo pai. A partir do momento que veio o garoto, ele fazia tudo para o menino. E a mãe, para contrabalancear a coisa, fazia tudo para a menina, de 15 anos. O garoto se sentia incomodado, porque ele queria a atenção dos dois, não só do pai, porque o pai ficava menos tempo em casa e a mãe o tempo todo só fazia para a filha. Aí o que ele começou a fazer? Já que é esse caso, ele começou a se machucar e dizer que era a menina que fazia, até que tirou e levou para a casa da avó, e a menina entrou em depressão e tentou se matar por 3 vezes. Não conseguiu, por causa dessa pestinha que devia tomar umas boas palmadas. Porque é um horror, é uma doença. Quer falar, é uma criança, mas você não sabe o espírito que está encarnado ali. Você não sabe. E tem que parar, porque tem pessoa que é ruim mesmo, e já nasce ruim, e vai continuar ruim. Essa garota se machucava e falava que era o pai. O pai teve um AVC e ficava em casa. E a menina se sentia incomodada. Essa garota, com 13 anos de idade, ela se machucava toda. Quando a mãe chegava do trabalho, ela apresentava as feridas e dizia que quem a machucou foi o pai. Que ela, por favor, mandasse o pai para a casa da avó, que era a mãe dele. Que ele não podia ficar lá, porque incomodava o que ela fazia. Um outro caso, uma menina de 12 anos, assiste a separação do pai e a mãe. Ela começou, então, a lavar a casa com álcool. Ela jogava álcool na casa inteira para limpar a casa com álcool. E não passava. Trocava a roupa de cama todos os dias. A mãe saía para trabalhar, ela tirava as roupas de cama e trocava todo dia. Tomava cerca de 30 banhos por dia. Ela acabava com as toalhas secas todas. Tomava esses banhos todos, porque ela se sentia muito suja. Então, isso aí não é um toque, mas é um comportamento, sim. Por quê? Não tem jeito. A paz não vem desta maneira que a pessoa tenta provocar. A paz, gente, é uma coisa completamente sublime que você tem que arrumar para você. Se você não juntar o pai e a mãe e conversar, porque os dois que estão ali,
Eles estão ali para ajudar essa pessoa a sair da situação. Mas quando você toma partido ao lado de uma pessoa que provoca esse tipo de comportamento, que é completamente doente, você está doente junto com a pessoa que pratica isso. Cortou uma vez, cortou a segunda vez, tem que chegar e falar assim, olha, corta mais fundo, porque assim não morre. Porque não quer morrer. Ela quer chamar a atenção. Então vamos lá, a neomania. A neomania também não é um toque. É aquela pessoa que apresenta-se uma necessidade de comprar, comprar, comprar. E depois não pode pagar. Mas tem a compulsão da compra. Principalmente agora, que os meios vão começar a perturbar. Então você compra o que você precisa e o que você não precisa. E quando você tem a compulsão, você compra coisas sem usar. Mas você tem que comprar. Tem pessoas que compram, só que depois fica desesperado porque tem que pagar. Nesse setor da compulsão, entre as mulheres de 80% a 95% fazem isso. As mulheres. E os homens são de 5% a 20%. Põe mais o pé no freio. Mas as mulheres, nossa senhora, tu vai andando com a mulher, segura pela mão. Aquela coisa meio primitiva. Quando tu vê ela empacar, tem uma loja de bolsa ou de sapato. Pode ver. Tu vai na calçada, quando ela empaca, olha para trás, tem uma loja de bolsa ou de sapato. Nossa, é tudo que eu procurava. Mas tu já não tem 30? Não, mas igual aquele não. E quer lá. Se você não pôr a mão no bolso, tu acaba dando até o dinheiro para parar de te encher o saco. Agora vamos lá. O transtorno obsessivo compulsivo já é uma mania muito mais grave. Então, essa doença, ela atinge muitas pessoas. Inclusive está aqui, ó, a Luciana, né, Vedramini e o Roberto Carlos se disseram que eles têm esse transtorno. O Roberto Carlos não usa roupa marrom, não sai um determinado dia de casa, não marca em show porque ele não vai, porque nesse dia ele não pode sair de casa, fica em casa, né? Preocupa-se excessivamente com a limpeza. Tem pessoas que lavam a mão até sangrar. Pessoas que ele lava porque ele vê bactérias nas mãos. Então ele lava até sangrar. Ele jamais entra num lugar onde ele vai estar que ele não passa algum pano, alguma coisa para desinfetar. Principalmente quando vê na televisão que alguma bactéria está solta no ar. Pronto, aquela pessoa fica apavorada. E quando não vê a bactéria já andando no corpo da pessoa, né? Então tem uns que não usam roupa vermelha, outros não usam roupa preta e nem pode dar a mão quem usa. Porque você está usando a roupa preta, nossa senhora, é defunto na certa, então você nem cumprimenta. Então isso aí já é uma mania um pouco mais, que necessita de um tratamento. Um tratamento daquele que a gente realmente tem que perder tempo com ele. Então ele fica aflito quando ele deixa alguma coisa em cima da mesa e alguém mexe naquela coisa na posição. Isso para ele é o fim, porque ele é uma pessoa doente. Considerando raro que são poucos que têm o toque no Brasil, de cada 40 pessoas, um tem. É aquele tipo de coisa que diz assim, nossa, como é que você pode ter um carro vermelho? Carro só dá azar. Esse aí eu não teria nem de graça. Eu não faria absolutamente nada para ter um carro como esse. No Brasil, é provável que existam entre 3 a 4 milhões de portadores de toque. E muitos deles nem sabem que têm. Há pessoas que têm tanto medo de tudo, que sexta-feira 13 ele realmente tem problemas, não passa embaixo da escada, ele não faz isso, ele não faz aquilo, e aquele que levanta com o pé esquerdo, deita de novo para levantar com o direito. Que com o pé esquerdo, com o pé direito, o que tiver de acontecer, vai acontecer contigo, não tenha dúvida. O toque é considerado uma doença mental grave,
por vários motivos, está entre as 10 maiores causas que vai incapacitar a pessoa para um convívio social. Vocês imaginam uma pessoa com toque estar no meio de outras pessoas. Se um daqueles ali der um espirro, pronto, ele já está contaminado. Não precisa nem a contaminação chegar nele, porque a mente já o contaminou. Aí ele já vai procurar remédio, vai procurar se curar de uma coisa que ele não tem. Mas ele cria aquilo na mente e ele passa a ter sem estar a manifestação. Os sintomas raramente desaparecem. Passa muito tempo, esse sintoma está lá. Tem o sintoma também que você junta esse toque com a ansiedade. É um transtorno mental que inclui-se pela classificação da psiquiatria americana, que os transtornos de ansiedade, que te causa isso também. Porque aí você está vivendo um dia sempre depois. Você está ansioso por tudo. Aí você pega o toque, junta com a ansiedade, é uma festa só. Os sintomas são muitos e muitos. Alterações de pensamentos, a preocupação excessiva, dúvidas, pensamentos que entram em forma de destruição. O pensamento, ele entra direto. Olha, isso vai acontecer contigo, cuidado com a sua irmã, cuidado com aquilo. Tu senta em frente à televisão, que hoje está um prato cheio. Quando acontece algum desastre lá, você faz uma associação com o parente que está fora. Isso tudo já é o toque. É você que está ficando realmente zureta. E as coisas que tiverem de acontecer, não tem jeito. Vai acontecer. Então, esses sintomas são mais ou menos ansiosos. Além disso, os portadores do toque sofrem muito medo de contrair as doenças em lugares como, gente, ir ao supermercado para eles é um horror. Quando eles vão no supermercado, mesmo o calor que está, eles colocam luva, porque eles não podem pegar no carrinho que outra pessoa pegou. Então, eles têm que ir com aquele carrinho, com a luva, ele chega em casa, as latas de conserva, de leite que ele comprou, ele desinfeta tudo, com medo de doença. Ele vai desinfetar aquilo tudo. E ele passa ali, passa aqui. Olha, vocês não queiram conviver com pessoas desse tipo, que eu já conheci uma. É um horror. Um horror. Outros transtornos, né, que existem assim, ligado ao toque, são os transtornos de obsessão. Aí, o que o Conselho Mundial de Saúde, a organização, diz? Que é impossível curar quem tem o toque, a obsessão. Porque, na obsessão, eles nunca vejam para o lado da doutrina espírita. Porque muitos toques que as pessoas têm e adquirem, sai numa desobsessão. Por quê? Tinha uma pessoa que mexia a cabeça. Um advogado, ele mexia a cabeça. Ele estava lá falando com o juiz, de repente, dava cabeçada no ar. Dava cabeçada, dava cabeçada. Ele fez todos os tratamentos possíveis e não conseguiu. Ele foi fazer um tratamento de desobsessão e ele tirou o espírito que provocava essa confusão nele. Parou. Como a ciência não admite, ele diz que nem todo mundo fica curado, porque eles não admitem uma desobsessão. Afastar o obsessor, que está fazendo uso do corpo físico da pessoa, e deixar a pessoa sem essa compulsão. Então, eles não admitem, enquanto eles não admitirem, eles dizem que não tem cura certo tipo, principalmente da obsessão. Mas quantos nós já viemos aqui, que nós curamos aqui, que saiu daqui bem? Por que ele saiu daqui bem? Que afastou o espírito que tinha mania. E afastando aquele espírito, você volta a ter todos os seus movimentos normais. Então, muitos portadores do toque apresentam também outros transtornos, como a fobia social, depressão, transtorno de pânico e alcoolismo. Também é do toque. O que acontece? Quando dá naquela hora, ele não está só condicionado porque não é alcoólatra. Ele não é alcoólatra.
ele tem só esse transtorno. Quando bate aquela hora, por qualquer motivo, ele vai beber. Vocês não viram os comerciais na televisão, que eles estavam com vontade de beber, falavam assim, vamos comemorar o quê? Ah, a gente não sabe. Ah, o time fulano de tal, lá de Deus me livre, que ele nunca viu falar, ganhou, então vamos comemorar. E vai lá e... Isso é toque, não são alcoólatras. É toque. Aí são um sistema. Porque ele vai beber por qualquer motivo. Você vai falar assim, tu vai lá em casa que tem um almoço lá, mas tem bebida? Tem. Se não tem, eu não vou. Que não me interessa o almoço, interessa a bebida. É toque, não é vício nenhum. Os transtornos mentais. Aí, ó, o tricotilomania. Essa tricotilomania é a pessoa que arranca cabelo dele mesmo. De repente, alguma coisa que dá errado nele, ele puxa o cabelo. E ele, então, vai arrancando o cabelo. Aí, olha, é o dimorfértico do corpo. Esse dimorfértico do corpo é a pessoa que se olha o rosto no espelho e vê um defeito que não tem. Ainda bem que tem alguns cirurgião plástico que diz assim, você não precisa. Mas a pessoa insiste até que alguém mexa ali para tirar aquilo que ela viu. Então, normalmente, ela vê desse jeito. Estão todos relacionados ao toque. Finalmente, também há o transtorno de Tourette. Esse transtorno é caracterizado por tique motores, ou vocais ou não. Há pessoas que falam e repetem a palavra, ou então ele tem uma bengala, que ele vai dizendo sim, ele está pensando para ver o que ele vai te responder. Aí ele fica gemendo, que nem Yara, que é aquela coisa hiena, fica gemendo, sim, lembrei. Eu falo, escuta aqui, por que você geme tanto para falar? E a outra pessoa não consegue conversar contigo sem estar te dando tapa no ombro, fazendo currupi que nem galo, de briga. É uma coisa difícil, porque no interior uns dão cacetada, o outro defende, mas isso é coisa deles. Aqui na cidade isso não pode acontecer, é uma coisa mais difícil para isso acontecer. Então o toque, às vezes você vê, você tem que botar o sapato de um lado, a meia do outro lado, as coisas ali, as coisas aqui. Olha, gente, é uma coisa horrível. Você não consegue sair dessa, só sai dessa quando você realmente se explica. Tem outras pessoas que ele tem, né, o caguete de falar coisas que não está nem na conversa, que você não consegue conversar com a pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram alguma dessa, mas é assim, tu está falando A, ele fala B. Tu está falando da política, ele vai falar outra coisa que não tem nada a ver. Ele entra no meio da conversa e fala coisas sem conexão com aquilo que você está falando. Quem fica perdido é você. Aí tu fica assim, mas será que eu que estou viajando? Porque será que eu estou falando uma coisa e está entendendo outra? Não, é porque ele é doente mesmo. Tem fatores biológicos e psicológicos. A ciência tem conseguido alguns esclarecimentos em relação às doenças, embora ainda não consiga definir as suas verdadeiras causas. Porque a gente ainda não tem. Não tem. Tinha um garoto que ele gostava de fazer xixi igual os cachorrinhos. Era meio difícil. Enquanto ele está na idade nova, ele levantar uma perninha e fazer xixi com... né? Tá bem, eu quero só ver quando ele ficar mais velho. A coisa vai ficar pior. Mas só que até aí não era tão difícil. Mas ele fazia isso dentro de casa, nos móveis. Fazia dentro de casa, nos móveis. A mãe leva no psiquiatra, o psiquiatra começa a conversar com ele, conversar com ele, conversar com ele. Então ele falava que ele gostava muito do Totó, e o Totó morreu. Para que o Totó voltasse, ele copia alguma coisa que o Totó fazia, que o Totó voltava para ele. Então ele levantava para mim e mandava mijo nos móveis. Quer dizer, já é uma coisa que ficou meio difícil, porque contamina tudo, né? Provavelmente, convém que algum de nós que estamos aqui, ou que está ouvindo, tenha um toque. Ou então uma mania. Se você tem essa mania, não deixa ela se tornar um toque. Porque de mania a um toque vem a obsessão. Porque semelhante se atrai. E quando você pega aquela mania,
que vai se virar um toque, depois uma obsessão, você vai atrair espírito afim. Esses espíritos vai fazer de você gato e sapato. E você não vai conseguir se livrar. Não vai conseguir se livrar, até porque fica difícil. Fica difícil. Tem pessoas que realmente eles fazem coisas absurdas, mas é contra a vontade. A partir do momento que eles fazem um tratamento espiritual, as coisas começam a sair daquele conforto, sair daquilo. E ele sai mesmo. E outras pessoas, é o nível evolutivo que ele está. Você traz uma pessoa de um nível baixo, de evolutivo baixo, para um nível um pouco mais, que ele deveria ter passado antes pelo um tré, aí vai ficar difícil. Porque se você chega uma pessoa hoje, e vai trazer ele para sua casa, e vai falar com ele, olha, aqui nós usamos tomar banho uma vez por dia, no mínimo, escovar os dentes depois das refeições, ele vai achar um absurdo tão grande que ele vai achar que aquilo ali é uma prisão interminável. Eu estava até contando para um amigo meu, aqui na Praça da Sé, tinha um garoto que de vez em quando eu pagava um leite, café com leite, pão para ele. E ele desapareceu. Aí passou uns 5 meses, eu encontrei com ele. Aí eu falei com ele, fulano, mas o que aconteceu? Aí ele me pegou pelo braço, me levou num canto e falou, tio, eu sofri. Eu falei, o que foi? Veio uma mulher doida e me levou para a casa dela. Mas veio com 2 homens da polícia. Aquelas polícias que não usam arma. E me levou para a casa dela. Tio, foi um tormento. Eu falei, o que eles fizeram contigo? Ó, primeiro que me deram uma roupa só para dormir. Tinha cabecinha de girafa. Tio, já pensou se o fulano me vê com a roupa de cabecinha de girafa? Só que de manhã eles mandavam eu trocar aquela roupa, eu botava outra roupa, tomava café, escovava o dente, e ele me levava lá naquela escola que eu não aprendi nada. Voltava, tinha que escovar o dente de novo, tio. E tinha que tomar banho de novo, tio. Falei, nossa, mas que sacrifício para você. E eu brincando, falando com ele, ele tinha 8 anos. Aí eu fui e falei com ele, então tu me fala como é que é essa mulher, porque eu vou correr dela, porque um tormento desse ninguém aguenta. Ele falou, tio, não viaja, ela não está levando velho, não. Só leva criança. Não está levando velho para lá, não, só está levando criança. E eu, então, achei, né? Não, tu pode ficar despreocupado, porque ele só pega criança, porque o fulano ciclano sumiu daqui, foi pelo mesmo motivo. Então, o que acontece? Tira, ele não está habituado àquilo. E se ele não está habituado àquilo, fica uma coisa muito complicada. E eu estou falando também, às vezes, que você força uma pessoa a querer fazer uma coisa que você sabe de cor, só que a pessoa não sabe. Por isso que, às vezes, os professores de matemática, e física, e química, é difícil para ele passar, porque ele vai lá e vai simplificar no quadro. Como ele sabe muito, ele acha que todo mundo sabe. Ou aprendeu com a mesma facilidade que ele está passando. Não é bem assim. Então, as terapias que se faz por toque é o remédio antidepressivo. Isso aí retrai um pouco os ataques que as pessoas têm. Então, quase todos os remédios, né, têm. Diante, né, de antidepressivos, essas coisas você pode tomar. E tem uma técnica agora, que é uma cirurgia que utiliza o raio gama, que está sendo pioneiro aí no Rio de Janeiro, que já tem um resultado bem melhor. Então, essa cirurgia ainda não está para todo lado, porque essa pessoa que faz no Rio, aprendeu aí agora essa técnica nos Estados Unidos, e trouxe para cá e está tentando aqui. Tem uma forma de tratamento também, que é psicoterapêutico, né, e psiquiátrico, que você também pode cuidar bem desse tipo de situação. E essa situação se dá muito
normalmente quando você, em casa, em relacionamento com as outras pessoas. Quando você realmente se destaca muito, tem alguma coisa errada contigo. Então você tem que ver que você está sendo muito severo, muito arrumadinho. Quem é muito arrumadinha é problema. Tem aquela pessoa que ele é realmente neurótico por ser muito arrumado e o outro bem desarrumado. Nenhuma coisa nem outra. Nem 8 e nem 80. A pessoa, então, deve ficar no meio. Para o tratamento são utilizados também medicamentos chamados, todos aqueles tratamentos, que é difícil de você pegar um tratamento desse, que às vezes te induz o sono. Esse tratamento é mais difícil e é complicado. É melhor as pessoas não tomarem esse tipo de medicamento, até porque não vale a pena. Eu digo para todos nós, qualquer um que sofra de toque, se ele fizer um esforço dele mesmo, ele consegue sair. Tudo aquilo que o psiquiatra vai fazer por você, para te ajudar, você pode fazer em casa. Basta a força de vontade. Se você tem essa força de vontade, você tem que fazer em casa. Por que você não sai da situação? É porque, às vezes, a situação se torna tão maior que você, porque você aí não tem. Se o seu depósito, que está lá com as suas coisas negativas, está maior do que as coisas positivas, você não vai sair de situação nenhuma. Porque não dá para sair, não tem condições de sair, porque eu não tenho força para sair. E todo mundo que começa a fazer o tratamento, ele desiste do tratamento no meio. Muitas pessoas fazem isso em quase todos os tratamentos. Até na doença comum. O médico te receita 40 dragas para você tomar. Você toma 10 e os sintomas desaparecem, você deixa as 30 do lado. E depois você fala assim para a pessoa, eu tomei lá, sobrou 30, tu não quer? Mas se ele passou e receitou as 40, é para tomar 40. Se você tomar 10, aquela doença e aqueles males vai voltar mais resistente, porque a doença também vai estudar o medicamento que combateu ela até aquele ponto e volta mais resistente. Se você tomasse as 40, ia disseminar de vez com ela. Mas isso a gente não faz. Isso a gente, às vezes, não quer fazer. O cognitivo comportamental é a terapia que considera bem de primeira linha. Aquilo as pessoas, o que ele vai fazer? Quando for em grupo, você discute com as pessoas qual é o seu toque, qual é a sua mania, a tua mania de limpeza, e você o que é a mania de arrumação, o que é? Aí vocês vão começar a conversar. Aí sempre há uma discussão de um com o outro. Ah, mas você não precisa limpar tanto assim. Ah, mas você também não precisa arrumar tanto assim. Então vai ficar nessa confusão, porque conversa de pessoas que têm problemas mentais sempre dá um bom resultado. Porque cada um quer ter razão e acaba que um corrige o outro. É uma coisa boa. Por isso que é uma coisa bem, e bem mesmo, gratificada e usual. Porque quando tu vê uma pessoa te falar contigo, e quando você é muito suscetível à coisa, cuidado. Porque uma pessoa chegar perto de você firme e falar, mas você tem isso, 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 se você registrar no cérebro, pode ser que você passe a ter. E eu vou contar para você, eu estava no 3º ano de psicologia, e nós fomos visitar uma casa de doentes mentais. E eu, quando cheguei lá, eu sentei perto de um homem, e ele falou assim comigo, chegou que dia? Eu falei, eu cheguei hoje. E qual é o departamento que você está? Aí ele foi me dando dica. Se tu estiver no quarto, tu tá mal, hein, cara? Eu falei, não, e você onde está? Eu estou no 2º. Eu falei, então, eu estou no 2º também. Ele falou, então o 2º é moleza. Porque lá fora eles acham que a gente é doido, mas doidos são eles que pagam aluguel, pagam colégio, compram no supermercado. Aqui eu como, faço tudo, não pago nada. Então eu vou te dar umas dicas que eu gostei de você. Aí ele foi e falou assim, tu é maluco, né? Eu falei, é. Ele foi e falou assim, toda quarta-feira vem uma junta médica aqui. Aí sabe o que tu faz? Tu abaixa e morde na perna dele. Porque aí nunca te tira daqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o homem falou,
aquele de branco lá é sujeira. Espera aí, bota a mão no meu ombro. Aí eu botei. Aí ele fazia assim com a cabeça, para baixo, para cima. E eu ali, falei, meu Deus do céu. Quando eu saí de lá, que eu voltei, eu falei, será que eu estou com algum problema? Porque o maluco me identificou tão bem, que eu falei, gente, será? A gente nunca sabe. Então, tu tem que ter muito cuidado, porque eles têm um dom de convencer, e convence. Aí você já tem que ficar esperto, porque é mais ou menos isso. E as pessoas que já têm aquela coisa de querer criticar todo mundo, ele vem com aquela mania de superior. E uma pessoa dessa, que eu estou aqui, né, vem aqui pela rua da São Bento, correndo desesperado, aí bate numa pessoa de peito e gritou para a pessoa imediatamente, tu é cego, miserável. O homem falou assim, sou das duas vistas e cego de nascença. Como é que a pessoa fica? Então, se você está correndo no meio de muita gente, tu está arriscado a isso. Então, vai ver que você já está desenvolvendo um comportamento desigual. Então, se você já está desenvolvendo isso, é melhor não chegar nos finalmente, porque se chegar, você vai ver que as coisas vão ficar difíceis. Então, os sintomas da obsessão, os primeiros impulsos que você está tendo um obsessor, são as coisas diferenciadas que você vai ter que ter. Primeira coisa, mudança de humor muito repentino. Quando você muda muito repentino de humor. Outra coisa, uma parte do seu corpo esquenta ou não. Outra coisa, você está à vontade de rir sem motivo. Chorar também sem motivo. Então, isso vai se compondo em uma coisa assim. Vontade de sair andando e fazer coisa que você nunca fez. Pensamentos que vêm na sua cabeça, se você passar no crivo da razão, você vai dividir direitinho. Mas esse pensamento é meu? Eu estou pensando nisso. Mas, normalmente, eu pensaria nisso? Não, não pensaria. Então, nessa compulsão obsessiva, o que você deve fazer? De novo, quando esse pensamento vier na sua cabeça, manda ele voltar para a fonte. Você fala, este pensamento não é meu, da onde ele veio, que retorne. Porque eu não vou aceitar. Por que você não vai lá e xinga o seu amigo? Mas eu não tenho motivo. Por quê? Ele não pode xingar, porque o amigo não vai ouvir, ele quer usar a sua boca. Mas ele mandou, o meu pensamento veio para me xingar o meu amigo, mas por que eu vou fazer isso? Então, esse pensamento não é meu, fique com ele, que ele é teu. Meu, não. Então, você começa a combater. Começa a combater pelo pensamento. Então, essa compulsão, que é assim, obsessiva, já não tem mais. Porque você começou a combater, porque você se conhece. E você se conhecendo, fica muito mais fácil você saber o que não é teu. Aí falar assim, olha, eu vou fazer um negócio. Mas o negócio não vai dar certo. Aí você tem que falar o seguinte, vê os últimos negócios que deu certo. Fala, não, vai dar certo como o negócio de 1900 e X, ou 2000 e tanto, deu. Aí você enfraquece o atacante. E você fica mais senhor de você. Falar assim, olha, tu vai viajar, mas o avião vai cair. Não. Você sabe que tem milhões de voos, são uma das mais seguras que tem. É a aviação. Tem milhões de voos, não cai, o meu não vai cair. Porque é assim. Quando cai, eles põem nos jornais do mundo inteiro. Se botasse 0,001% dos que voam bem, chegam e saem bem, ia suprir aquele que caiu. Então, sempre foi assim. Mas essa coisa vai dar errada. Não, mas já deu certo. Por isso que a pessoa casa 10 vezes e realmente não dá certo com nenhum. Por que não vai dar certo?
Porque ele diz, olha, vai ser a mesma coisa. Está falando a mesma coisa do que a outra ou o outro falou. Não, mas agora vai ser diferente. Porque você traz a mania daquele que você estava e projeta na pessoa que é onde vem. Projetou na pessoa, é claro que de vez em quando vai dar um deslize. É a mesma coisa com o namorado, com amante, com mulher, com tudo. Ou você está ali livre para começar uma vida nova, ou então não começa coisa nenhuma. Isso aí são as obsessões. De uma coisa muito certa. É você que faz o seu destino. Se você deixar a tua mente aberta para que outra pessoa venha e faça ele por você, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui para crescer, veio para evoluir. Então, se você não está evoluindo porque um obsessor não está deixando, o erro é contigo, você que está errado. Porque eles vêm, gente, eles não têm nada para fazer. Eles dizem assim, olha, vocês têm que trabalhar, chegam cansados. A gente não tem isso. A gente pega a hora que quer, faz o que bem entendemos. Então, o que acontece? Comigo não tem folga. E o que a gente fala aqui no trabalho? Olha, todo espírito que vier aqui procurando uma ajuda, um socorro, vai ser bem atendido. E todos eles que vierem aqui para tentar bagunçar, nós vamos fazer dele também uma bagunça. É ele que sabe. É ele que sabe. Porque nós estamos aqui para ajudar. Mas também não queremos estar aqui, entrar um bando de baderneiro, quebrar tudo, destruir família, e etc. e tal, e a gente ficar de braço cruzado. Não. Não é assim que funciona. E não é assim que vai funcionar. Então, nós estamos prontos para ajudar, mas estamos prontos também para combater aquilo que realmente a gente acha que não está dentro dos padrões que nós estamos para fazer. Então, mais ou menos sobre o toque e comportamentos, eu espero que vocês tenham visto alguma coisa. E se alguém estiver desenvolvendo entre vocês, por que não, né, começar a dar um bloqueio? Porque senão a coisa vai ficar brava. Já pensou, tu está conversando com um homem e está levantando o ombro? Está fazendo assim? É uma coisa difícil. Aí tu não sabe que tu olha para o movimento do ombro ou se ele vai te dar uma cabeçada a qualquer momento. Então vamos fazer uma coisa? Qualquer coisa que você tenha, né, sobre isso aí, ou que conheça alguém, não deixe ele chegar às vias de fato no final. Isso é o que eu tinha para hoje. Que vocês fiquem em paz e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.